Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer esse vídeo de forma um pouco diferente. Estou me recuperando de uma conjuntivite bem pronunciada, bem forte, então eu estou fazendo um vídeo com tudo escuro aqui para poder falar sobre esse assunto. Só que eu não podia deixar de falar desse monstro que apareceu no Sol, né, esse buraco coronal que vocês estão vendo aí nessa imagem, e vou falar sobre ele e suas consequências, né? Mas para isso eu não vou aparecer hoje no vídeo porque eu estou de óculos escuros, né? E tentando trazer informação para vocês em tempo real, uma informação que é bastante interessante e tem a ver com o nosso dia a dia. Bom, então tá aqui, ó, o buraco coronal, né? Esse monstrengo aqui que que se formou no Sol, essas regiões em escuro, né? Então praticamente 50% do Sol está tomado por esse buraco coronal. Mas o que é esse buraco coronal? O que são esses buracos coronais? Eles são áreas onde a coroa solar é mais escura, né? Coroa solar é isso que vocês estão vendo aqui. Essa parte aqui é mais clara, né? E essa parte aqui é mais escura, justamente é o chamado buraco coronal. Ela é mais escura e mais fria e possui uma densidade de plasma mais baixa do que a média, né, da coroa. Então, ou seja, o plasma solar aqui, tá? Ele é menos denso do que nessa parte aqui onde não tem o buraco coronal. Tá? Então ele pode ser algo em torno de 100 vezes menos denso do que a média da coroa solar toda. Tá? E os telescópios, para justamente captarem esse tipo de situação, esse tipo de buraco coronal, eles são telescópios de raio-x, né, e revelam a própria estrutura da coroa solar. Então esses buracos eles são relacionados com concentrações, né, de linhas de campos magnéticos abertas. Né? Então, por exemplo, a linha de campo magnético nessa parte do Sol, ela sai e volta para o Sol. Ela sai e volta para o Sol. Aqui não. Ela sai e tende ao chamado... Elas são linhas que vão para o espaço. Elas se estendem e elas tendem para o infinito. Então, elas saem do Sol, como elas estivessem saindo da tela, né? Perpendicular à tela aqui no caso, né, que vocês estão vendo. Tá? Então, ao invés de eles retornarem, eles saem, eles vão para fora do Sol. Então, assim, exatamente por esse motivo, por elas não retornarem ao Sol, que essas regiões aqui dentro da coroa solar elas são mais frias, tá? E mais escuras, no caso, por causa da temperatura. Então, essas regiões são mais frias, menos densas, porque justamente ele ejeta bastante partículas do Sol. Então, essa ejeção de partículas do Sol, elas fazem justamente algo como a aurora boreal e até algumas tempestades solares, tá certo? Então, esse buraco coronal foi observado, né, na atmosfera do Sol, e é muito mais comum esse tipo de buraco coronal gigantesco, tá, durante os ciclos de mínimo solar. Tá? Então, o mínimo solar ele tem maior tendência de buraco coronal do que de manchas solares. Tá? Manchas solares é quando ela vai e volta, tem uma atividade maior no Sol. Tá? Então, existe, né, justamente por causa desse camarada aqui, ó, desse cara gigantesco aqui que está apontado para a Terra, existe uma chance de amanhã, ou seja, dia 25 de outubro, que eu estou fazendo esse vídeo no dia 24, de termos uma chance de 40% a 45% de uma tempestade geomagnética. Eu já falei aqui no vídeo o que é uma tempestade geomagnética, mas o que acontece, o que pode acontecer com essas tempestades? Ela pode acontecer justamente isso aqui, ó, a aurora boreal. É uma das consequências dessa tempestade, a formação de aurora boreal. Tá? Então esse buraco coronal, ele tá no Sol, né, atingindo há mais de 4 meses, ele não sai do Sol, ele não perde, ele não se desfaz. Tá? Isso aí é muito comum durante um mínimo solar. Ele é como se fosse um velho amigo do Sol, né, já está 4 meses de relação. Então, existe sim esse alerta, né, de auroras, né, que pode acontecer, e essas exibições elas podem também aumentar a quantidade de partículas na atmosfera, ionizando, justamente fazer esse tipo de auroras verdes. Tá? E também temos o seguinte, o famoso índice K planetário, né, onde essas estruturas podem acontecer,
né, a maior parte dessa aurora ela pode acontecer acima dessa linha verde, tá? Onde tem um índice K interessante e onde tem o fluxo também do campo eletromagnético da Terra que vai formar aqui. Eu fiz um vídeo falando justamente sobre aurora boreal, eu vou deixar na descrição do vídeo que fica mais fácil vocês entenderem, tá? Que eu não alongar muito o vídeo. Bom, mas muitas pessoas elas pensam que a atividade solar desaparece durante o mínimo. Ela não desaparece, ela reduz. Tá? Então, a tempestade solar acontece também durante os mínimos solares, justamente por causa desses, entre aspas, esses grandes furos, né, que formam na atmosfera durante o mínimo, que são os buracos coronais. Então, isso aí acontece nessas correntes de vento solar, elas vão vazar, elas vão sair do Sol e podem inflamar a aurora boreal na Terra, tá certo? E esse índice, né, esse próximo que nós falamos aqui, esse índice KP, tá? Ele é um código, né, que está relacionado com as flutuações dos componentes horizontais de máximos observados em um magnetômetro, né, em relação a um dia, né, normal na Terra, um dia calmo com intervalo de 3 horas. Então, por exemplo, ele vai medir, né, essas escalas com que podemos ter até tempestades solares com essas flutuações. Tá? Então, o índice 5, o índice 5 que está aqui, ele está lá na intermediária, ele vai de 0 a 9. Tá? Então, você tem também essas escalas do próprio índice KP, né, que é uma forma de resumir também o nível de atividade geomagnética, né, em tempestades, no caso, em tempestades solares. Tá? Então, essas tempestades geomagnéticas, você pode entender o seguinte, que quanto maior o nível KP, tá, maior o nível da tempestade, né, solar, tá, a tempestade geomagnética. E depois eu posso fazer um vídeo falando melhor sobre esse índice, explicando direitinho, né, e essa sua relação. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês rapidamente. Né, o Sol está entrando no mínimo grande e pronunciado, e em breve eu trarei mais informações sobre esse mínimo, inclusive o recorde que será batido amanhã, e eu vou falar rapidamente, tá certo? Desculpa eu não poder aparecer, é que realmente está difícil, né, com a luz, por causa da conjuntivite, mas estou melhorando, em breve estarei de volta 100%. Tá ok? Forte abraço, não esqueça de se inscrever se chegou agora, não esqueça de deixar seu like, link na descrição do canal para quem puder ajudar, quem não puder, compartilhe bastante, larga o dedo no like, compartilhe muito esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.